Boa noite a todos. Eu agradeço essa casa que me recebe com todo carinho, para a gente compartilhar um pouco dos ensinamentos que a gente recebe através do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema da palestra de hoje é o Emmanuel fala que essa é uma das maiores chagas da humanidade hoje. Qual é o tema da palestra? Ciência. Ciência? Paciência. Paciência? Depressão? Depressão. Ansiedade. Ao contrário da... Viu só, quando eu falei o tema da paciência da palestra hoje é ansiedade. Como nós ansiamos, né? Como a gente fica na expectativa, na espera. A gente sempre está ansiando por algo. Eu vou dar uma notícia boa para vocês. A ansiedade, ela tem duas formas de você conseguir perceber a ansiedade. A ansiedade boa e a ansiedade ruim. Vou falar da boa primeiro, claro, né? Qual que é a ansiedade boa? Sabe quando vocês vão receber visita? Vão pôr no Natal, porque tá todo mundo com o coração aberto, né? Todo mundo tá amando, saudoso. A gente não tem ação de graças, então demora para ver. Talvez viu em julho, vai ver só em dezembro. Então tá com saudade, né? De rever os familiares. Então tem aquela ansiedade, né? Aquele anseio de preparar a casa, ver qual vai ser o cardápio, quem vai ficar na casa de quem, né? Quem ainda está casado, quem está largado, quem está de namorado, quem está encalhado, quem passou no vestibular, quem não passou. Então, assim, essa ansiedade, essa expectativa gostosa de estar esperando, né, algo novo, algo diferente, ou até algo que você já sabe o que é a ansiedade gostosa. E a ansiedade que não é gostosa é aquela ansiedade que vai dando um taquicardia, assim, as mãos a gente vai suando, e assim, tem gente que sacode a perna, ou outro fica batendo o dedo assim na mesa, ou onde ela estiver, ou fica sacudindo, sabe, chega a dar uma urticária de tanta agonia de esperar. É a expectativa, né, de algo que está lá na frente. Essa é a ansiedade que não é boa. Então pode ser que vocês estejam vivendo um início de ansiedade que é boa, partindo para uma ansiedade que não é muito confortável. Então a gente pode observar no nosso comportamento, em como que a gente vai estar se sentindo, para a gente saber qual que é a ansiedade na qual você se identifica. Então falar sobre ansiedade, eu queria trazer uma fala de Emmanuel, de Jesus, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 25 ao 34. Portanto vos digo, a gente achava que o povo de antigamente não era ansioso, não tinha televisão, né? Não tinha minissérie para assistir, nem televisão, nem novela para seguir, nem o noticiário para saber o que estava acontecendo entre um espaço e outro. Então a gente acha que o povo não tinha ansiedade. Porque olha só o que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida com o que comereis, nem para o vosso corpo com o que vos vestireis. Não é a alma mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? E se a gente for observar bem, a gente está vivendo o Evangelho de Mateus até hoje. Qual que é a nossa preocupação? Será que nós realmente temos essa preocupação? Será que a humanidade tem essa preocupação em cuidar da alma? Em cuidar do seu estado emocional?
Olha, alguém sabe me falar em números? Quantas pessoas encarnadas tem nesse planeta? Não, os habitantes já estão aí, vamos para cá. A média daqui é o quê? 120 mil, quando está em época de faculdade, 90, 100, quando está de férias. É isso mais ou menos, né? Que a gente tem de população jataiense. Quantas pessoas tem aqui nesse salão? Quantas pessoas estão aqui nesse templo? Ou em outros, quantos templos que a gente tem na nossa cidade? Quantas pessoas que se dispõem a cuidar do que está aqui dentro? De cuidar dos nossos anseios, de cuidar do que nós não estamos conseguindo nos conectar verdadeiramente. Porque é o que se é pedido desde a época de Jesus. A nossa reforma interior já é buscada desde aqueles tempos. Isso não é novidade para a gente. O nosso anseio, porque a ansiedade é o quê? A ansiedade, a gente está em qual tempo, gente? A gente sabe que a depressão, a gente está no passado, vinculado a um trauma ou algo que nós vivenciamos, uma emoção que está no passado. O estresse é a nossa dificuldade, né? As nossas diferenças, as nossas diversidades com os desafios que nós encontramos no presente. A ansiedade está onde? No futuro. E não é um futuro muito longe, não. A gente pode estar num futuro de daqui 20 minutos saber quem vai ser o médium que vai atender a gente. Então, se a gente não observar bem quais são os nossos anseios, o que nós realmente buscamos para a nossa alma, o que traz paz para a gente, e se nós não começarmos com as coisas simples do nosso dia a dia, a gente vai se distorcendo, a gente vai se distanciando do nosso objetivo principal, que é o cuidado pela nossa alma, que é cuidar do nosso corpo como um templo, como se nós não habitássemos o próprio corpo. Porque quando a gente se alimenta, vamos por coisas mais simples. Quando a gente tem o hábito de nos alimentarmos de uma forma que não é muito saudável, e olha que hoje é uma tentação. O povo de antigamente era mais feliz, porque não passava de carneiro, peixe, galinha, né? Agora, meu Deus do céu, gente. Como somos salvos dos fast food da vida? Quem que consegue viver sem uma pizza? Antigamente era só o pão sírio e nem tinha recheio, eu acho. Não lembro de falar de recheio. Hoje não. Hoje é uma infinidade de coisa que a gente tem de tentação para a gente cuidar do nosso corpo de um jeito meio desfavorecido, que é a nossa alimentação. Uma das coisas mais simples que tem. E a maioria das pessoas, quando elas estão... Uma das formas de vocês perceberem se vocês estão com um nível de ansiedade exagerado ou não, alimentação. Tem gente que quando está muito ansioso não come nada de jeito nenhum, definha. E tem gente que quando está muito ansioso come como se tivesse uma capivara raivosa dentro do próprio mente. Então a gente pode observar em coisas simples do nosso dia a dia como que nós estamos cuidando do nosso tempo, como que nós estamos cuidando do nosso corpo. Se hoje a gente tem essas vulnerabilidades, nós também temos as nossas facilidades. Você pode até comer alguma coisa que não vai ser tão saudável para você, que você vai sentir aquele prazer momentâneo. Mas eu vou te dar uma sugestão, aqui são vários lagos na nossa cidade. Vai meditar o prato que você comeu na janta. Porque na verdade o que vai surgir não é o alimento que entrou pela boca, mas o que ficou lá no teu coração, o que já estava no seu coração. Vai entrar em conexão com o que está alimentando a sua mente. Porque de tudo que nos anseia, a nossa mente é o controle. É o que nós pensamos. Nós pensamos, nós sentimos, é gerada aquela emoção. E ali a gente vive as consequências daquilo. Então o nosso alimento é uma das formas mais rápidas que a gente tem de perceber como que você está se sentindo dentro dos seus anseios. E é tão gostoso quando a gente encontra alguém que fala assim, nossa,
eu estou fazendo um curso, ou eu estou fazendo um tratamento na casa de oração, ou eu estou lendo um livro, ou eu estou acompanhando uma pessoa e seguindo uma pessoa, porque ela tem uma fala tão bonita, ela consegue chegar no meu coração. Eu descobri que existem algumas coisas que estão vibrando em mim que eu preciso de ressignificar. Eu preciso de limpar o meu coração. Eu preciso de trazer uma nova página para a minha vida. Ai, que gostoso que é isso. Quantos de nós já ouvimos uma história cabulosa, assim, você pensa, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa que está te contando está achando aquela coisa mais horrível. E você olha para a pessoa e pensa assim, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Que vitória é essa? Dessa pessoa está contando uma história dessa para você e ela está aqui contando para você. Ela venceu. Então, muito do que nós falamos, que a gente coloca como se fosse uma derrota, é uma vitória. Então, esse anseio por algo que nós buscamos, o que o ser humano mais busca hoje? Vocês acertaram o nome da palestra. O que a gente mais busca? Tem até uma música do Tim Maia que fala: eu só quero sossego. A gente quer sossego. A gente quer paz. A gente quer sossego para nossa alma. A gente quer paz para o nosso espírito. A gente quer transparência em volta da gente. A gente quer sentir amor. Mas não é um amor que impõe condições para quem está do teu lado. Mas é um amor que te liberta para amar. Amar nas diferenças. Porque quando você se depara com um nível de ansiedade com o qual você cria uma infinidade de expectativas de estar vivendo as suposições do que está lá na frente, você não sabe nem o que você vai... A sua programação, inclusive, vão para as donas de casa, elas fazem a programação. Hoje eu faço arroz, feijão, carne moída, uma salada de tomate, de alface, que delícia. Eu quero até almoçar nessa casa, inclusive, gente, se vocês for fazer. De repente, ou chega um desavisado, ou ninguém vem, ela vai almoçar sozinha, o máximo que ela faz é cozinhar um ovo, comer sozinha. Ou chega os desavisados, ela tem que aumentar a quantidade de salada, ou a quantidade de arroz ou de feijão. São coisas simples, são exemplos simples que eu dou. Mas a gente tem que trazer a simplicidade dos improvisos que a gente tem que viver na nossa vida do dia a dia. Vamos observar o nosso trabalho. A maioria de nós aqui, o maior tempo da nossa vida, o que é? Qual que é o nosso anseio? O que a gente busca? O que a gente quer ganhar? O dia inteiro, se anoitece e amanhece pensando o quê? Eu tenho que ganhar o quê? Dinheiro. Esse é o nosso maior anseio. A gente anoitece e amanhece fazendo conta. Eu fiz uma brincadeira esses dias, de uma pessoa falando assim pra mim: você não pode pensar desse jeito. Se pensar assim, você não vai conseguir atrair o que você quer, né? Falando da conta negativa, que a gente fala, você não olha para sua conta negativa, você olha para o tanto de dinheiro que você quer que tenha na conta. E aí eu brincando, que eu não estava no meu dia positivo, aí eu falei assim: olha, eu vou te falar uma coisa, se os meus pensamentos estivessem na minha conta agora, nesse momento, inclusive, eu estava milionária. Mas não tá. E às vezes é assim mesmo. Porque o nosso anseio pelo imediatismo de resolver nos priva, inclusive, de saber por que você está ali. Para que você está passando por aquele momento? Da doença, dos conflitos nos relacionamentos, das dificuldades financeiras. Para que você está ali? E conversa com Deus. Conversa com Ele, deixa Ele te falar. Deixa você sentir Ele dentro de você. Não tem outro caminho para você saber como você vai se libertar desse nível de ansiedade. A gente, quando entra num diálogo com as pessoas, nos nossos relacionamentos, seja entre pais e filhos,
seja entre o seu parceiro, seja entre os nossos amigos, nós já entramos em um diálogo com a solução, com algo pronto. Quem aqui que vai conversar aberto? Bom, eu estou com uma situação, uma questão para resolver com meu filho. Ele precisa de participar um pouco. Bom, gente, os filhos de hoje ficam mais tempo em casa, né? Antigamente, assim, 17, 18, vamos por 24, muito. Já não tinha um filho dentro de casa. Eu acho que é porque os pais eram mais bravos, né? A gente apanhava. Vocês apanhavam? Não pode falar que apanha mais nas redes sociais. Mas assim, eu não sei vocês, mas eu apanhava na minha casa. E eu acho que antigamente os nossos pais eram mais bravos. A gente não tinha muita vontade de ficar dentro de casa, não. Então, assim, você queria trabalhar, você queria estudar, você queria ganhar seu dinheiro, você queria caçar seu rumo. Hoje o menino deve ter uns 45. Aí quando fala assim, mas você não pensa em sair de casa? Mas pra que eu vou sair de casa? Eu tenho tudo. Minha mãe faz tudo pra mim. Meu pai me dá tudo. Eu acho que hoje é por isso, né? Quer dizer, não tem isso, né? Essa preocupação. Exatamente. É muita distração, gente. Isso aqui é muita distração. Isso aqui é um casamento, isso aqui é um trabalho, isso aqui é um amigo. Mas o que é isso aqui? Isso aqui as fofocas. Tu nem sai de casa para saber da vida dos outros. Você fica sabendo, inclusive, da sua comunidade, da comunidade inteira, do mundo inteiro, sem sair do teu quarto. Hoje nem tem mais, quando você sai na porta da rua, cadê as vizinhas? Eu sinto saudade das vizinhas quando ficava na porta, só para saber o que estava acontecendo ali, de olho. Agora tá pior, porque ela tira foto, publica nas redes sociais, quando você fica sabendo de você pelos outros, porque nem você sabia. Não é? Pensando bem, eu acho que eu vou começar a ficar esperto. Não tinha pensado nisso. Tá vendo? Mas esse anseio que a gente tem de buscar o novo, de buscar o que está na nossa frente, mas não é de correr atrás, mas é de ir de encontro. Muitas vezes a gente se depara com as nossas dificuldades e adversidades e aquilo nos paralisa entre o ser humano. Porque você já vai conversando, você já vai falar com alguém, colocando o que você pensa, o que você acha, o que você quer, e aquela é a sua verdade. Qual que é o nosso anseio? A nossa maior ansiedade é quando acontece um embate da pessoa pensar diferente de você, da pessoa desejar algo diferente de você, do seu sonho não ser o sonho do outro, da sua busca não ser a mesma busca que o outro que está do teu lado deseja. E isso é para todos, é para o teu parceiro, isso é para o teu filho, isso são para os seus pais, para os seus irmãos, isso é no seu trabalho, isso é em todos os lugares. Até mesmo quando nós estamos doentes. De tudo que a gente já estudou em espiritismo, para que serve a doença mesmo, gente? Para nós espíritas, a doença tem um papel. Qual é o papel da doença para nós espíritas? Essa parte da purificação já é assim, um acréscimo, né? Quando a gente consegue chegar na purificação, isso é maravilhoso. A doença, ela é um chamado de Deus. Deus fala assim para você: por favor. Aí ela muda você de emprego. Aliás, tira seu emprego, né? Mas você continua. Aí Deus tira o seu salário, o seu dinheiro, a sua renda, que nem sempre é só o emprego, é só um. Aí Deus, muitas vezes, até antes mesmo de tirar a sua saúde, algumas pessoas partem aí nesse meio de caminho.
A doença física, na verdade, ela já é uma cura de algo que você está vivendo ali na sua vida emocional. O seu físico, quando chega no seu físico, é porque você já foi tocado por Deus. É porque você já atendeu o chamado dele. É difícil falar isso, mas assim, vocês podem agradecer quando vocês estiverem doentes. Alguma coisa em você se curou. E o seu corpo está liberando aquilo. Então, quando você adoecer o seu corpo, não adoeça a sua alma. Não adoeça. Mas a tendência é muito grande. Porque o anseio pela cura, o medo do que vai acontecer no futuro, o medo do que vai nos faltar é algo inevitável. E muitas vezes a gente não aceita nem o que vem como cura. Então vamos observar um pouco quais são os nossos anseios para os momentos em que a gente está vivendo. O que aquilo traz para você? E as nossas doenças físicas, sim, são bênçãos que nós recebemos. Então vamos aprender a olhar para elas de uma outra forma. Falar, opa, peraí. Hoje foi um dia de enxaqueca. Nossa, pessoal, muito espiritualizado, que eu acho incrível. Nossa, sinal que ninguém passa por processo obsessivo. Quer ver vocês perceberem se vocês estão passando por algum processo obsessivo já, seja ele em qualquer nível, primeiro lugar do corpinho de vocês que dói. Aqui nas laterais, na frente. Começou a doer nas laterais, começa a conversar. Todos nós. Bom, tem uma pergunta, né? No livro dos Espíritos, se nós somos médiums. Somos médiums? Nós somos médiums? Todos nós somos médiums. Então essa é uma informação importante para vocês. Percebeu a dor acentuada nas laterais? Bem assim, isso, bem aqui nesse lugarzinho, pertinho do olho. Tem algumas pessoas que doem os olhos. Tem algumas pessoas que a dor começa na fronte, bem aqui na frente assim, e vai e fragmenta para as laterais. Pode começar a conversar. Fala, por favor, é minha vez. Eu sinto muito de verdade, mas você tem que sentir muito mesmo. Você não mente não, porque eles sentem o que vocês sentem. Mentir para o seu colega que está aqui do lado desencarnado é muito pior, você fica muito mais feio na foto. Mentir para o encarnado, tudo bem, você pode até conseguir enganar. Mas para o desencarnado, não faça isso. Você pode até falar, realmente, se eu te fiz alguma coisa agora, se desse para fazer de novo, eu ia fazer. Porque você está me causando essa dor horrível, eu não consigo mal fazer o que eu estou fazendo. Seja verdadeiro. Porque talvez se você expressar o que você realmente está sentindo, você purifica o seu coração e acesse o que realmente está na sua alma. Que é você ressignificar. É você se reencontrar, é você se reconectar com o que está aqui nesse momento. Então esse anseio que nós temos em buscar algo melhor, esse anseio que nós temos em ficar bem a cada dia, essa busca que nós temos de estar conectados com algo maravilhoso, celestial, que é o que a gente mais escuta hoje, né? Falando, não, eu consigo meditar, eu alcanço o meu nirvana. Aí a pessoa que está do seu lado, ela mal consegue ficar 10 segundos parada. Ela fala, meu Deus do céu, eu estou longe disso, não vou dar conta nunca. Cada um encontra o seu momento de paz da sua forma, da sua maneira. Eu não sei se eu tenho aqui, mas eu tinha o... Qual que é? Vocês sabem qual que é o salmo do desespero, o salmo do ansioso? Vocês conhecem o salmo do ansioso? Eu descobri isso num momento de ansiedade meu, que eu falei assim, Senhor, me dá um sinal, por favor. Claro, eu estava com o telefone na mão, né? A hora que eu abri, pá, foi bem no salmo. Salmo da ansiedade. Eu falei, gente, o que é isso? Nunca nem ouvi falar. Você já tinha ouvido falar em salmo da ansiedade? Isso tem muitos anos, gente. Não foi agora, não. Faz tempo. Mas vocês sabem qual que é o salmo da ansiedade? Alguém conhece? Salmo 91 é bom, né? Que delícia, mas não é. Qual que é o outro salmo que vocês conhecem? Tem vários famosinhos os salmos. Até salmo tem, um é mais famoso do que o outro. Qual que é o outro salmo que vocês conhecem?
Por quê? Pega o celular e vai rodando esse negócio aqui. E vai rodando. Aí vai chegando um nível de cansaço tão grande, mas tão grande, que a pessoa dorme de esgotamento. Não é sono. Ou de pensamentos. Você deita no teu quarto e o pensamento vai. Meu Deus do céu. E o boleto que eu tenho que pagar, e o gato que eu tenho que separar, e a fazenda que eu tenho que vender, o emprego que eu não consegui, e o relacionamento que não vai, e o meu filho que dá um comando para sua mente. Pode ser que você dê o comando pela primeira vez e você não consiga ter um resultado. Mas lembre-se, a noite foi feita para quê? Descansar a mente. Então, para quem tem o luxo de dormir à noite, tem gente que trabalha à noite, né? Mas se você tem o luxo de trabalhar durante o dia e dormir durante a noite, aprenda a dar esse comando. Tem aquela frase assim, a cada um, a Deus pertence? Pois eu falo, a cada momento a Deus pertence. Aproveita esse momento que você está. Se o momento é de descansar, então descanse. É você criando hábitos. E aí aonde que entra a obsessão? Porque muitas das vezes a ansiedade, o nosso estado obsessivo, o nosso processo obsessivo desencadeia, não só desencadeia, né, o nível de ansiedade, não só desencadeia a ansiedade, como também aumenta o nosso nível de ansiedade. Por quê? Porque nem sempre é você que está ali. Assim como nós temos os nossos mentores, os nossos anjos guardiões que estão do nosso lado, nos orientando e nos direcionando, também tem os nossos irmãozinhos que muitas vezes vêm para buscar ajuda. Precisa daquela energia que você tem ali. Ou até mesmo são os nossos inimigos mesmo de outras vidas que estão ali para trazer essa perturbação mental. E é o que o Emmanuel fala, é a maior charla da humanidade. E quando que a gente consegue perceber se isso é um processo obsessivo ou se isso é algo que você pode controlar ali, que é orgânico, é mais orgânico. Quando que a gente percebe que é obsessão? Vocês sabem? Quando que é obsessão? Obsessão simples. Como que é quando a gente está em estado de obsessão simples? Vocês são espíritas, vocês têm que saber disso. Quais são os 3 tipos de obsessão? Ou vai ficar todo mundo ansioso? Pronto, já desencadeei o processo obsessivo agora em vocês. Olha só, gente. Por que da informação? Por que de saber dos processos obsessivos? Quanto mais informação a gente tiver, mais a gente consegue se defender. Porque assim, eles são muito organizados. Então nós também temos que ter um mínimo de disciplina para o conhecimento, é coisa básica. Então, obsessão simples. O que é obsessão simples? Um pensamento ocupou a sua mente. Você passou a manhã inteira, 2 horas da sua manhã, e está aquele mesmo pensamento, você pode fazer uma oração, você pode, coloca um louvor, coloca uma música do centro, coloca uma meditação, coloca uma prece. Gente, as preces do Chico, parece que você está tomando um banho de cachoeira. Coloca alguma coisa ali para você mudar aquele campo vibratório. E faz o Salmo 70. Vou fazer para vocês agora, peraí. Mas não fica nessa ação. Se compadeça de si mesmo para se cuidar. Se cuida com amor. Aí a gente tem o quê? Obsessão simples. Qual que é a outra? Fascinação. Muito bem, Luciano. Fascinação. Parece que eu acho que dentre os 3 processos obsessivos, fascinação para mim é a mais complexa, porque a fascinação ela é sorrateira, sabe? Quando você está nesse processo obsessivo, primeiro que você não percebe, segundo que todo mundo percebe, mas não consegue fazer muita coisa porque você não deixa. Quando você está nesse processo obsessivo, você não ouve nada, você não ouve ninguém. Para você conseguir chegar e acessar uma pessoa dessa, você tem que ter muito, muito, muito amor no teu coração. Porque você vai ter que perseverar com o ser que está ali com a pessoa numa conexão de falta de bem, do bem, muito grande. Então é você se vencer para você conseguir vencer o que está ali.
Essa é a fascinação. Então, os colegas de casa de centro espírita, principalmente, são os que mais passam pelo processo obsessivo de fascinação. Porque aqui, quando você trabalha na casa, se você não cuidar com a sua vaidade, você se perde. Aí você entra na fascinação. A subjugação já são as pessoas enlouquecidas. Elas sabem o que está acontecendo, mas elas não têm controle nenhum, em absoluto. Mas são as pessoas que já são medicadas, internadas, que precisam de muita ajuda. Então, assim, tenha consciência dos 3 processos obsessivos para vocês conseguirem lidar com o nível de ansiedade de vocês. O fato de a gente saber que a ansiedade é uma das maiores chagas é uma informação para que a gente se libera. Sabe, de vocês se liberar, pelo menos para o momento que vocês estão. Então agora eu quero que vocês fechem os olhos. Descruza os braços, descruza as pernas. Tira as coisas do colo, pode colocar na cadeirinha da frente. Deixa eu ler o Salmo 70 para vocês. E eu vou ensinar um exercíciozinho para quando vir esse desconforto, vocês conseguirem fazer alguma coisa e não deixar com que os seus pensamentos te deixem incapaz de sair dessa situação. Peraí, deixa eu achar o Salmo 70 que eu quero ler para vocês. Olha a pressa que é, hein? Traz agora no pensamento de vocês algo que vocês estão com pressa que se resolva. Salmo 70. É o sem tempo, né? Livrai-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Ou seja, você não tem mais tempo. Acabou o que você tinha de fé, de esperança, de confiança, de perseverança. Acabou. Então, quando você pede essa pressa, é como se você tivesse essa urgência da presença do Senhor diante de você. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. A gente, principalmente nós espíritas, a gente tem a tendência a pensar que as pessoas não fazem nada para você querendo o seu mal. Na verdade, ainda falta muito a presença do bem dentro do coração da humanidade. Então, às vezes, a gente tem que se lembrar de Paulo. Se atenha a tudo que está à sua volta, mas você retém apenas o que vai preencher o seu coração. Apenas o que você precisa de levar para você na sua caminhada e na sua jornada. Então perceba as pessoas das quais você vai precisar de deixar do seu caminho. Tem algumas pessoas que você só tem um tempo com elas. E às vezes é pouco. Umas ficam muito tempo, outras ficam pouco tempo. Se desapegue de quem tem que ficar. Porque o apego também causa muita ansiedade. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. A humildade de você se entregar ao Senhor, de você se render às suas fraquezas, de você entender a necessidade da presença do divino em você, trazendo através das palavras, através dos sinais, através de pessoas, através de uma música, através de um vídeo, aonde você tem que ser tocado, para você perceber a urgência do Senhor curando você, protegendo você, blindando você com todo o amor. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Sim, é Ele que vai chegar sempre na maior urgência dentro do nosso coração. É o Senhor que vai nos tocar, mas principalmente é Ele que vai nos libertar. É Ele que vai nos liberar. É Ele que vai nos ajudar a nos desapegarmos do que está nos prendendo, dos que nos está causando tanta dor, mas principalmente de nos abrirmos para o que está chegando, para a esperança, para o amor, para o novo, para a alegria,
para a saúde. Então, quando vocês se depararem em algum momento do qual vocês não estiverem conseguindo receber o que é novo, o que é libertador, quando você não conseguir perceber o amor do Senhor que toca o seu coração, busque as palavras que Ele deixou através do Filho dele. E são essas palavras que vai tocar o seu coração. São essas palavras que vai te encher de esperança. São essas palavras que vai te mostrar o quão especial, importante e necessário você é aqui, agora, nesse momento. Lembrem-se todos vocês são ferramentas do Pai. Sirva a Ele com amor, tranquilidade e fé.